Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu ocupo a tribuna na manhã de hoje para reverberar com muita alegria uma decisão extremamente sábia tomada na tarde de ontem pela grande maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. 7 votos favoráveis ao banimento definitivo no Brasil do uso dos produtos derivados de amianto, com apenas 2 votos contrários a esse posicionamento. E eu fico muito feliz, senhor presidente, meus colegas deputados e deputadas, porque foi a partir de Pernambuco, deputada Luiza Lessa, e uma lei da nossa autoria, a Lei 12.589, de 2004, a primeira lei do Brasil aprovada em nível estadual para banir o uso do amianto em nível estadual, que outros estados também o fizeram, mas 4 estados. Nossa lei é a única lei do Norte e Nordeste em vigor, e desde 2004, Pernambuco não mais usa nenhum produto, nem em obras privadas, nem obras públicas, derivadas do amianto. Para nós é muito importante, porque aqui em Recife nós temos, inclusive, um bairro, lembrando o nome de uma empresa, a Brasilite, que era usuária desse tipo de produto, e a gente sabe o quanto isso trouxe de prejuízo para quem trabalhou na empresa e para as pessoas que moravam no entorno. E, sobretudo, para aqueles que manuseavam os produtos derivados de amianto. E também o consumo humano, porque outrora as caixas d'água comercializadas em Pernambuco, até antes da vigência da nossa lei, elas eram de produtos derivados do amianto. E à medida que o produto, deputado Pastor Adalto, ia se desgarrando na lavagem das caixas d'água, as pessoas consumindo a água ou no banho, ia se absorvendo, entrando na corrente sanguínea, causando um prejuízo grande de câncer nas pessoas, sem que as pessoas soubessem que isso poderia ocasionar. Do mesmo modo que as telhas também, derivadas desse produto cancerígeno, as pessoas muitas vezes manuseavam, serrando, ou mesmo cobrindo as suas casas mais simples, e aquelas partículas desprendendo o tempo inteiro, deputado presidente Diogo Moraes, e a pessoa dormindo na casa, consumindo alimentos, e esse produto também sendo incorporado para, ao longo do tempo, poder trazer prejuízos muito grandes para a população. Então, nós ficamos muito felizes com a decisão muito acertada por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no momento em que se fala tanto da política, se fala tanto negativamente da política, foi por um ato da política, sem nenhuma modéstia, iniciado por mim aqui em 2004, na nossa lei aprovada, que outros mais 4 estados, né, São Paulo, Rio de Janeiro, e outros mais 2 estados, aprovaram leis semelhantes à nossa aqui, que gerou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que esta casa, a Procuradoria de Apoio dessa casa, esteve várias vezes no Supremo Tribunal Federal para defender, e junto com a Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco, porque, à medida que nós somos proponentes da lei, do projeto de lei, mas à medida que a lei é aprovada, a lei não pertence mais aos deputados Altino Nascimento. Pertence ao povo pernambucano, ao Estado de Pernambuco. E isso fez com que uma série de ações de inconstitucionalidade fossem entradas no Supremo Tribunal Federal, e que ontem, finalmente, a decisão tomada foi de que não mais será permitido a crisotila, o último item que precisava ser banido da comercialização, porque mais de 90 países do mundo já não permitiam o uso desde os anos 60, outros anos 70. O Brasil é, lamentavelmente, um dos poucos últimos países da América Latina a banir o uso do amianto, mas, graças a Deus, a partir de ontem, a decisão do Supremo, que tem vigor imediato, faz com que nós tenhamos essa medida tomada de forma acertada. Então, aqui eu deixo esse registro falando da felicidade nossa, né, como militante dessa causa da saúde do trabalhador, né, de que a gente agora, a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, o povo brasileiro, o mais pobre,
porque quem comercializava e comprava produtos eram a maioria das pessoas mais simples, e agora a gente vai poder ter, no Brasil inteiro, essa obrigação de não mais comercializar. Percebam que, ao olhar uma cidade, vocês olhem as casas novas construídas, tem todas aquelas caixas d'água de polietileno, aquelas caixas azuis. Né? Elas são um produto alternativo deputado Rogério Leão, o uso de produtos derivados do amianto. Como as telhas também têm alternativa de polietileno e outro tipo de produto que não precisaria trazer prejuízos para a população do nosso Estado, nem tampouco do nosso país. Então, foi a partir de uma ação política, de um projeto de lei que transformou-se em lei aqui, a Lei 12.589 de 2004. Então, portanto, há 13 anos atrás, nós aprovamos uma lei nessa casa que agora oportunizou que o país inteiro pudesse ter também uma lei convalidada, proibindo o uso do amianto em todo o país e que vai certamente garantir a melhor qualidade de vida para a população do nosso Estado, a maior qualidade de vida para a população do país inteiro, que agora celebra essa decisão do Supremo. Então, deixo aqui o voto de aplauso aos 7 ministros que ontem convalidaram a constitucionalidade da nossa lei e de mais outros 4 estados, e agora determinando que o país inteiro não mais use o amianto, senhor presidente. Então, queria que deixasse esse registro, felicitar todos os membros do Supremo Tribunal Federal, especialmente os 7 ministros que julgaram, e a felicidade por eu, como político, poder ter sido alguém que induziu a que o Supremo Tribunal Federal pudesse também, junto com outros colegas de outros 4 estados, tivéssemos leis. Entre os 27 estados, apenas 5 estados tinham leis semelhantes. A nossa é a única do Norte e Nordeste, que agora passa a vigorar no Brasil como um todo. Então, deixo aqui esse registro de felicidade por essa decisão extremamente alvissareira tomada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. É o que eu tinha, senhor presidente, para registrar na manhã de hoje.